Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar de história. Vamos falar sobre o negro escravizado. Antes, porém, peço a você que curta o vídeo e se inscreva no canal para dar aquela forcinha para a gente. Então, durante as primeiras décadas da colonização da América pelos portugueses, os indígenas foram amplamente utilizados como mão de obra. Isso continuou a acontecer em menor intensidade, pelo menos até o século XIX, principalmente no sul da colônia, em especial na capitania de São Vicente. Quando as primeiras grandes propriedades açucareiras começaram a entrar em atividade na região do Nordeste, os indígenas escravizados foram rapidamente substituídos pelos africanos escravizados, que trabalhavam em todas as fases do processo: plantação, cultivo e beneficiamento da cana-de-açúcar, além de transporte. Por isso, ou melhor, por que isso teria ocorrido? Muitos historiadores no passado explicaram essa mudança dizendo que os indígenas eram preguiçosos, indolentes e por isso não se adaptavam ao trabalho exigido nos engenhos. Essa explicação manifesta preconceito contra os povos indígenas e esconde as verdadeiras razões da escravidão africana. Como sabemos, os jesuítas, que tratavam os indígenas como um novo rebanho de fiéis, tentavam protegê-los. Dessa forma, lutavam contra a escravização do indígena, num confronto direto com os senhores de engenho e com os comerciantes dessa mão de obra. Além disso, é preciso considerar, especialmente no litoral, o enorme declínio da população indígena depois da chegada dos portugueses, fosse pelo extermínio das populações mais guerreiras, fosse pelas epidemias de gripe e outras doenças europeias, contra as quais os indígenas não tinham imunidade. Também é preciso lembrar que na tradição da maioria dos grupos indígenas, a lavoura era feita apenas para a subsistência da comunidade e não para a obtenção de lucros. Para os indígenas, portanto, parecia absurdo e inútil plantar em grandes quantidades. Nesse contexto, a mão de obra negra africana, que já era utilizada pelos portugueses desde o século XV nas fazendas dos arquipélagos da Madeira e de Cabo Verde, surgiu como uma alternativa. Além disso, a comercialização e o tráfico de escravos para várias regiões do mundo era uma atividade rentável para comerciantes e para a coroa. Assim, a opção pela escravidão negra atendeu a vários interesses. Entre eles, amenizou os conflitos entre senhores e missionários jesuítas, solucionou o problema da mão de obra para as novas atividades econômicas, garantiu mais uma fonte de lucro para a metrópole com o comércio de africanos escravizados. Os negros africanos eram inicialmente caçados como bichos pelos brancos portugueses. Sua principal atitude de defesa era a fuga para o interior da África. Para facilitar a captura, naquela época, os comerciantes passaram a estimular guerras já existentes entre os próprios africanos, comprando os prisioneiros dos chefes dos povos vencedores, que, seduzidos pelos produtos europeus, negociavam com estes por meio do escambo, trocando os cativos por tabaco, tecidos, cachaça, armas, joias, vidros, etc. O transporte dos africanos escravizados até a América Portuguesa era feito em embarcações chamadas de tumbeiros ou navios negreiros. Numa viagem que chegava a durar 2 meses, amontoados nos porões, cerca de 1/3 das pessoas morriam por causa das péssimas condições de higiene e de alimentação. Além disso,
dos maus tratos recebidos. Os prisioneiros que chegavam vivos na costa brasileira eram desembarcados e vendidos nos principais portos da colônia. Esses portos eram Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Comprados como mercadoria pelos senhores de engenho, os negros africanos eram geralmente separados dos membros de sua comunidade, assim como de suas famílias. Levados para os engenhos, os africanos escravizados trabalhavam sob rígido controle do feitor, que os castigava caso se recusassem a trabalhar ou desobedecessem às ordens de seus senhores, açoitando-os com o bacalhau, chicote de couro cru, ou prendendo-os no viramundo. Algemas de ferro que prendiam mãos e pés, dois dos aparelhos de tortura mais utilizados. Então, gostaram do conteúdo? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau!